Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de hoje sobre como engajar os seus colaboradores. Se estão com esse problema, eu sou a Janaína Padovani, sou especialista em gestão de laboratório e hoje a gente vai falar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é um assunto que eu gosto muito de gestão de pessoas. Eu acredito que para o nosso crescimento a gente precisa de outras pessoas e sei que é desafiador lidar com pessoas. Então, eu vou trazer alguns passos aqui, passos bem simples e práticos para vocês começarem a fazer no dia a dia, para que consiga extrair o melhor das pessoas que estão aí do teu lado, né? Para aqueles que ainda não têm colaborador, mesmo assim é bom já ir olhando, porque se você quiser crescer, você vai precisar tê-los do lado. Então, é bom já entender como é que funciona isso, não é verdade? Oi, Kelly. O grande desafio talvez é porque quando você tem um pequeno laboratório, que às vezes você tem uma quantidade pequena de colaborador, de repente você tem poucas pessoas, aí você acredita que não precisa, né, fazer uma gestão, não precisa olhar essa parte com carinho, que a pessoa tá lá e pronto, ela vai estar sendo paga para produzir, pronto, acabou. E aí é na onde você se engana, né? Porque as pessoas elas estão do lado, elas têm os seus objetivos também. Eu costumo dizer que é lógico que a motivação vem de dentro. Tem alguns passos, algumas ações que você pode fazer para que você consiga trazer um resultado melhor, mas muito provável que nem todos vão seguir a mesma linha. Mas aí a gente, aqui no longo desse bate-papo, vocês vão entender o porquê que tem alguns que simplesmente não seguem e tá tudo bem, né? Porque você não consegue fazer com que o outro enxergue a mesma coisa que você. Então, algumas coisas você pode sim facilitar para eles, para ficar mais fácil para você lidar, para ficar mais fácil para as pessoas lidarem, mas nem tudo que você fizer, nem todos eles vão estar dispostos a estar ali e fazer com você, tá bom? Gente, manda aí para os colegas e eu vou começar falando aqui, tá? Vamos lá. O primeiro desafio, então, é, de repente, o tamanho do laboratório, que às vezes a sua estrutura é pequena, às vezes você pensa que você precisa ter um recurso financeiro maior para você motivar os seus colaboradores, o seu ajudante, seu auxiliar em si. E o pensamento, né, geralmente pensa assim, como que eu vou motivar? Eu vou pagar mais. Mas nem sempre, é lógico que dinheiro é bem-vindo, dinheiro todo mundo gosta, mas nem sempre é só o dinheiro. Cada pessoa em particular, ela vai se motivar por algum outro motivo, por de repente tem aqueles que gostam de reconhecimento, tem outros que já têm vergonha e não gosta, que sabe aqueles destaques, aquelas coisas assim, já não gosta, tem outros que realmente é só o dinheiro. Então, são vários fatores que vai servir para influenciar a pessoa, que vai servir para motivar a pessoa, que cada um tem a sua particularidade. Essa sensibilidade de você entender isso do seu colaborador e fazer com que ele enxergue o objetivo da empresa e que através da empresa ele vai poder conseguir conquistar os objetivos dele, essa é a sua grande missão como líder, né? Você passar isso para ele, passar esse lado também que a empresa ele tem possibilidades lá dentro, né? Tem possibilidades de crescimento, ele tem possibilidades de fazer outras coisas, de aprender outras coisas, de crescer, que eu falo, crescer profissionalmente mesmo, né? Com os desafios ali do dia a dia, do laboratório. E aí, às vezes, isso daí acaba passando, né? Desapercebido, porque meu laboratório, de repente você pensa, né? Meu laboratório é pequeno, o que a pessoa vai pensar que vai poder crescer aqui, né? Se só tem eu e ele e tal. Mas e o desenvolvimento dele como pessoa, como profissional? Isso daí ele pode entender
que ele ficando ali, ele vai ter esse crescimento. E às vezes a pessoa opta por ficar. Ou, de repente, está totalmente desalinhado, não entende nada o que é aquela pessoa que nunca fica em lugar nenhum. Que ela vai passando para um lugar, outro lugar, outro lugar, outro lugar. Ou sua empresa também não consegue ninguém ficar ali. Fica ali por uns 2, 3 meses, aí outro oferece R$ 100 a mais, ele vai embora. Então, porque tem vários fatores para você começar a olhar e, de repente, mudar isso para que você consiga reter, né? Ficar mais tempo com um profissional do teu lado, de formar realmente um time, formar uma equipe, para que vocês possam crescer junto. Não é verdade? Então, vamos lá. Eu fiz umas anotações aqui, eu quero trazer isso para vocês. Lembrando que a live fica salva e toda lá no YouTube também dá aquela compilada e tem só o conteúdo. Então, se você perder essa live ou se você começar e não for até o final, lá no YouTube ela vai estar na íntegra, tá bom? Então, o primeiro passo, né? O que seria? Vamos começar pelo reconhecimento. Qual que é o poder do reconhecimento? É claro que as pessoas elas gostam de ser reconhecidas, elas gostam quando ela faz um trabalho diferenciado, da pessoa chegar ali e falar para ela que ela fez. Isso daí é muito eficaz e não paga nada, né? Por quê? Porque ela tá ali, ela tá fazendo, e quando você reconhece ela entende que ela tá no caminho certo. Só que aí, além desse reconhecimento, o que você pode estar fazendo? Um muito obrigado também, né? Às vezes a pessoa nem fala, não fez mais do que obrigação e vai deixando. E são pequenas coisas que acontecem no dia a dia da empresa, do laboratório, que vai deixando possibilidades de ter um time mais engajado, as pessoas mais junto com você. Como que você vai prover esse reconhecimento? O reconhecimento é simples, a hora que ele fez um trabalho e você gostou, você já vai falar para ele, né? Não precisa de nada muito elaborado, é simplesmente falar, nossa, que legal, gostei, olha isso daqui, você viu como você melhorou? É isso, é somente isso, é um elogio, mas um elogio realmente do que ele fez de bom. Não ficar também inventando coisa, entendeu? Porque às vezes, vamos elogiar porque tem que elogiar. Não é assim. É elogiar realmente o que ele fez de bom. E aí você pode fazer os feedback. É lógico, vai ter coisa para melhorar, vai ter coisa para fazer a mais. Então, esses feedback, essa chamada, conversar, ter lá uns minutinhos para você, por semana, de repente, conversar com o colaborador para ver se ele está no alinhamento certo, para ver se realmente o que ele está fazendo está dentro do que você propôs para o laboratório. Isso é importante, esse feedback a gente tem que estar sempre a todo momento fazendo. E não é só feedback para fazer coisas negativas, para falar de coisas negativas, para falar coisas que precisa melhorar, mas também para falar as coisas que foram feitas bem feitas, né? Então, isso daí é o importante você começar a colocar no seu dia a dia, começar a colocar ali no seu dia a dia que toda vez você vai praticar esse feedback. Olá, de boa noite. Então aí, o que você vai fazer então? São os agradecimentos pessoais, chamar individual, falar. Isso é o primeiro passo então, tá? O reconhecimento. E aí, qual que é o segundo passo que a gente pode fazer para melhorar o ambiente do trabalho, né? Criar um ambiente de trabalho positivo. O que seria isso? O que é... Porque não tem nada pior do que você ir para um lugar que você não se sinta bem. Então, além do ambiente físico, né, de ser um lugar desorganizado, de ser um lugar, de repente, com um cheiro desagradável, ou bagunçado, sujo, isso já é horrível. E também com um ambiente pesado, isso é muito ruim. Então, isso é uma das coisas uma das ações que você pode fazer também e que não custa nada, né? Proporcionar um ambiente positivo
ali para o trabalho, para fazer, dos seus colaboradores junto com você. Pensa comigo que sempre você vai estar sempre em evidência. Você é o líder, você é o reflexo ali do teu laboratório. Se você já chega naquela tensão, já chega bravo, sabe? Chutando, dando bicudo, todos eles estão vendo você, né? Aquela pessoa, se você está desanimado com o seu laboratório, que se você está, sabe, ali levando aquilo de qualquer jeito, eles também estão te vendo. E aí é o que você, não adianta você falar, porque se você falar alguma coisa ao contrário, mas tudo que você está fazendo de outra forma, não vai para lugar nenhum, porque realmente eles estão vendo o que você está fazendo. Então, criar um ambiente positivo ali é um dos passos importantes para você começar a ter uma equipe mais engajada. E aí, o interessante aqui também, é bom a gente falar da criação do ambiente também na situação equipamentos, né? Você está dando as condições de trabalho para o teu colaborador? Como é que tá? Aquele tudo quebrado, tudo faltando, né? Tudo fica mais difícil trabalhar porque tá tudo velho, né? Então, assim, esse tipo de condições você tá dando, né? Porque das reclamações, né, que a pessoa fala, poxa, eu tenho que chegar, eu tenho me virar nos 30 lá para fazer, porque eu não, o equipamento não tá mais funcionando de repente, né? Então, isso é uma coisa que você tem que olhar ali com carinho também, né? Para entender que às vezes a pessoa demoraria 10 minutos para fazer uma coisa e está demorando 20 porque o equipamento não está bom, né? Ou os materiais. Então, dá as condições da pessoa trabalhar também para proporcionar um ambiente. Vamos lá. Quando você proporciona isso, você acaba trazendo para eles uma relação mais de confiança, sabe? Porque eles sabem que tá ali, que pode contar com você. Então, e essa positividade também é nesse sentido, de fazer com que o teu colaborador entenda que vocês estão do mesmo lado, né? Que não tem uma rivalidade, então vocês estão do mesmo lado. A comunicação clara e transparente. Essa comunicação clara e transparente, eu falo que é em qualquer relacionamento, né? Qualquer relacionamento, a gente precisa de uma comunicação clara. Porque eu não posso partir do princípio que você está me entendendo se eu não sei se você está me entendendo. Então, toda a comunicação ela tem que ser clara. Toda vez que você vai conversar com o seu colaborador, você tem que estar certo que ele realmente está te entendendo, que ele realmente conseguiu entender o que você quer. Tem colaboradores que eles não sabem nem para que são pagos. Eles estão dentro do laboratório e não sabem nem qual a função deles. E aí você acaba pensando, nossa, eu tô aqui, mas eu tô fazendo tudo certo, né? O colaborador ele pode estar pensando assim, tô aqui, eu faço tudo, mas ele não vê, né? Nossa, meu patrão não vê nada. Mas por quê? Porque não está alinhado. Porque o que você quer que ele faça, ele não está fazendo. Mas o que ele acha que você quer que ele faça, ele está fazendo. E às vezes ele acha que ele está fazendo até mais. E aí vocês não têm esse alinhamento. Então, esse alinhamento, essa clareza de pensamento, ela precisa estar a todo momento muito clara. Tá aí mais uma vez a importância do feedback, né? A importância de você realmente sentar e escutar o teu colaborador. Não tem ninguém melhor, não tem consultoria melhor do que você escutar os problemas de acordo com a pessoa que está passando por eles. Porque você acaba trazendo para você o que eles estão passando, as dificuldades, e já pede a solução também, porque não é só ir lá e reclamar, né?
mas eles podem também te dar muitas soluções, muitas sugestões de resolução dos problemas, porque eles estão ali. Então, se eles conseguem ver que você está aberto a escutar, a ouvir, ele pode, os seus colaboradores podem te ajudar muito, pode te ajudar demais. Então, a gente tem que começar a olhar isso e dar essa abertura, porque tem pessoas que é tão fechada que o colaborador tem medo de falar. Eu, de jeito nenhum, se eu falar isso daí para ele, ele vai vir, vai me esporrar, né? Então, você tem que dar essa abertura. Por isso que a prática do feedback, a prática das reuniões de alinhamento, ela é interessante. Só que aí tem um pecado, né, que muitos cometem de reunião. Quando falo em reunião, as reuniões elas têm que ser curtas, sabe? São reuniões curtinhas e objetivas. É papuf, é falar, alinhar e ação. Porque senão fica chato. E aí o colaborador pensa, ih, lá vem reunião de novo, não vai resolver nada. E não resolve mesmo, porque tá ali só para fazer. Ah, vamos fazer reunião de motivação. Reunião de motivação, ela vai, a pessoa tá ali, só que se ela não tiver envolvida, se você não conseguir fazer ela se envolver com o propósito, não vai adiantar. Então tem que sempre que estar ali constante. Então essas reuniões, você pode até fazer reunião semanal, fazer um café da manhã na segunda, um café da tarde na sexta, para poder trocar uma ideia, fazer com que eles, com o próprio pessoal, né, do time se relacione também. Outra ideia muito interessante é você pegar os que já estão mais tempo com você, que já sabem mais, e ensinar os que estão entrando. Isso vai fazer com que aquele que ensina vai aprender ainda mais, porque ele está ensinando, e o que está aprendendo ali, para ele, é tudo muito novo. Então, o que sabe um pouquinho mais vai ensinando os outros, e isso fortalece essa gana de querer buscar a informação, de querer buscar o conhecimento, e faz com que a sua empresa já comece com um ritmo, com uma cultura de treinamento, uma cultura de buscar conhecimento, porque isso é cultura da empresa mesmo. Se você achar que não vale a pena ter, eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer curso, não posso aprender mais, tem um monte de cursos online, gratuitos. Tem muitas pessoas que às vezes está ali do lado do seu lado, aí no seu laboratório, que já conseguiria ensinar alguma coisa para aquele que entrou agora. E isso vai fazer com que aquele também que você pediu para ensinar se sinta valorizado, porque você está dando valor realmente no conhecimento dele. É uma corrente, entende? Sempre você pega um tema, vai aprender, vamos aprender entre nós, vamos colocar um dia para a gente poder falar sobre o assunto, debater sobre o assunto, trazer as ideias, trazer as opiniões e vamos debater sobre o assunto. Isso vai fazer com que eles fiquem integrados. Na verdade, o teu colaborador, ele tem que se sentir parte da empresa, mas ele vai sentir se você está falando só da boca para fora também, porque é claro que vai. Então, isso tem que vir de lá de dentro. Se você acredita mesmo que, assim como eu acredito, que a gente precisa das pessoas e um precisa do outro, ele precisa de você, mas você precisa dele, e vocês vão crescendo junto. É esse sentimento que tem que vir junto, sabe? E ninguém vai conseguir mudar o outro, mas se você mudar você, né, mudar a sua postura e tudo mais, você vai mudar o outro automaticamente pelo espelho, né? As pessoas elas vão começar a te enxergar diferente. Então tenta você como líder acatar algumas outras coisas que você não era. É engraçado que às vezes eu pergunto, assim, vejo pessoas que eram colaboradores e depois viraram empreendedores, né? Viraram o patrão. E aí eu te pergunto, quando você era colaborador, o que mais te irritava, né? O que mais você ficava desanimado de trabalhar? Sabe essas questões assim? É isso que você tem que resolver hoje, porque senão você passa a ser só mais um,
né? Você abriu o teu laboratório, você contratou outras pessoas, as pessoas elas não ficam com você, você não sabe por que ela não está ficando no teu laboratório. Aí ela vai para outra empresa, ela chega lá, ela performa muito bem na outra empresa e você fala, mas nossa, aqui ela não fazia nada. Então, assim, o porquê? Por que isso, né? São coisas que a gente precisa começar a refletir o porquê de tudo isso. Outro passo. Essa parte que a parte do desenvolvimento contínuo, né? A pessoa que ela está estagnada, ela percebe que ela não vai para lugar nenhum, que ela está no mesmo lugar e ela não tem como ela ir para lugar nenhum, isso qualquer um fica desanimado, né? Qualquer um. Você sabe que a gente tem vários fatores que a gente acho que várias fases, né, da nossa vida, assim, cada fase a gente vai evoluindo, mas uma das fases é a segurança. Às vezes a gente só quer a segurança de ter um serviço, de ter um dinheiro que vai cair lá todo mês, o salário. Só que às vezes você está em outra fase que já deu, que você já tem uma certa segurança, porque você já fez uma reserva e tudo mais, e aí a pessoa ela quer mais. E aí, na onde essa pessoa quer mais, ela não vai ficar, ela não vai querer realmente ficar numa empresa que tá tudo bem não ter um a mais. Então, se você tá com aquela gana, com aquela vontade de crescer e fazer o teu negócio crescer, são essas pessoas que têm que estar do teu lado, são pessoas que queiram crescer junto, porque senão você vai, às vezes tem até a ideia errada, né, de achar assim, mas se ele quiser crescer ele não vai ficar aqui comigo, porque o meu laboratório é pequeno e só tem eu e ele. Não, mas e o crescimento? O crescimento profissional, o crescimento intelectual? Como que é isso? O que você consegue trazer a mais para a pessoa? Porque você pode estar ali, a pessoa está só você e ele, e você conseguir ensinar muito para ele e ele ensinar para você. Então, esse start assim que a gente precisa começar a pensar, porque faz parte do propósito da nossa empresa, qual que é o objetivo da empresa, né? O que você quer para a tua empresa? Que tá tudo bem também, se você não quiser. Você pensar assim, eu nem penso nessas coisas, deixa isso daí. Por isso que eu não gosto de funcionário, né? Fala mais ou menos assim, e deixa isso quieto. Mas não, porque tem uma possibilidade muito maior, tem um leque muito maior, se você começar a olhar as coisas de outra forma também, né? Outra questão é o bem-estar e a qualidade de vida, né? Quando você consegue, aliás, às vezes nem você pensa nisso, né? Mas você já parou para pensar na sua qualidade de vida? Porque a qualidade de vida tem que estar atrelado ao teu trabalho e tudo mais. Então, quando o líder ele não pensa na vida pessoal dele, ele acredita que os colaboradores também não têm que ter vida pessoal. Mas e aí? Então, assim, quando você pensa nisso, você tem que valorizar a qualidade de vida do seu colaborador também. Valorizando a qualidade de vida, de tempo, né? O que você vai fazer? É lógico, a gente sabe, como eu sempre falo aqui, final de ano, exceções, né? Quando tem as exceções do laboratório que trabalha muito e tem mesmo, de repente, dá um gásinho a mais. Mas assim, será que todo o resto do ano não é falta de organização de uma produção, por exemplo, que aí acaba colocando tanta coisa para fazer e sobrecarregando esse colaborador? E aí esse colaborador, ele não tem vida social. Por quê? Porque o, o líder, né, o patrão, o empreendedor, acredita que não precisa, então sobrecarrega, ele se sobrecarrega e quer sobrecarregar também. Então, assim, em casos esporádicos, ok, de repente é um combinado, né? Agora, se todo dia for sobrecarregado, todo dia for um fardo, todo dia chegar mais tarde em casa, todo dia, além de você estar estragando a tua vida, você também está sobrecarregando a vida do teu colaborador.
e chega uma hora que ele pode espanar, assim como você também pode espanar. Assim como você também pode espanar na saúde, né? Que é saúde mental, a saúde, sua saúde física mesmo, pode não aguentar. E aí, como é que fica, né? Como é que fica esse, esse fator? Então, respeite os horários dos seus colaboradores, respeite o seu horário. Se tem alguma coisa assim, se não for exceção, se for regra ficar todos os dias, trabalhar muito, é falta de organização em uma fase ali na produção do trabalho. Então, é ali que você tem que ver, é ali a sua feridinha que você precisa mexer, né? Às vezes, nem é possível, né, você oferecer tantos bônus, tanta parte financeira para o colaborador, mas só da parte de reconhecimento, de feedback, de crescimento, de ambiente de trabalho, de trabalhar num ambiente mais leve, isso já vai trazer um valor para o seu colaborador. Então, isso não é só sobre o dinheiro, não é só sobre, eu vou dar um bônus a mais e tá tudo bem. Não, são vários outros fatores, a gente sabe disso. A motivação, ela realmente ela vem de dentro. E cada pessoa, ela tem uma motivação diferente. E o que é pior, que às vezes você faz tudo isso daí e realmente não vai dar certo, a pessoa não vai entrar na linha ali, ela não vai engajar e tá tudo bem. Talvez nesse momento seja a hora de você promover ele para o concorrente, seja a hora ali de você tomar uma decisão muito difícil e de resolver fazer com que ele vá para outra empresa, que ali talvez com você ele não deu certo e ele começa a performar com outra pessoa. Por quê? Porque os valores são diferentes. Por isso que na fase da contratação, eu sempre falo também que o caráter a gente não ensina, mas a técnica sim. Eu sei que a mão de obra é escassa, então a gente acaba passando por cima de muitas coisas por causa da mão de obra ser escassa, a gente acaba passando por cima de muitas coisas. Só que isso, a longo prazo, lá na frente, vai ter um resultado muito negativo para a tua empresa, sabe? Hoje você está bem, você está fazendo trabalho, está entregando e está tudo bem. Mas lá na frente, a saúde mental, tanto sua quanto da pessoa, isso vai fazendo com que fique um fardo muito grande. Então, lá na frente, para a empresa não tem ganhos, a empresa vai ter perdas, entende? Então, tente fazer com que isso seja uma regra na sua empresa, sabe? É difícil, né? Talvez desafiador, mas tente fazer com que tenha uma cultura muito bem alinhada, que a pessoa quando ela entra, ela sabe qual que é as diretrizes, o que ela precisa fazer, como ela precisa fazer, o que você espera dela, muito bem claro, o que ele espera da empresa, isso também tem que estar muito claro para você ver se você vai conseguir atender também isso, para que você não perca a mão, para que ele seja comprometido e tenha interesse em fazer com que os seus objetivos sejam cumpridos como empresa e que ele saiba que aqueles objetivos que ele também tem como pessoa vai conseguir ser cumprido junto com você. Porque senão vai chegar, vai ser questão de tempo, tá? É questão de tempo, chega uma hora que acontece que você vai ter que demitir ou ele sai e foi um tempo perdido ali, né? Um tempo estressante, porque a gente não consegue fazer com que... Porque uma coisa é fato, né? Uma coisa é você estar desanimado com algum problema que aconteceu. A gente, todos nós somos humanos, temos as nossas famílias, tal, chegando no serviço. Pode ser que um determinado dia, aquela coisa de falar, ai, não deixa interferir, ah, chegou em... Tudo bem,
tenta, é lógico que a gente tenta fazer isso, né? E muitas pessoas até consegue no sentido assim, de não dar patada no outro, consegue ser legal, mas dentro da cabeça a pessoa tá derrotada, a pessoa tá, sabe? Ou a pessoa, ou tem aqueles que já chega já dando patada em todo mundo porque acha extravaga, né? Porque é extravasado de alguma coisa. Então as pessoas são diferentes, cada uma com um jeito. Então, nesse tipo de desânimo que é temporário ali, por isso que é importante você entender, você querer saber do teu colaborador, isso é uma coisa que é possível você conseguir ajudá-lo. Agora, quando a pessoa ela está desmotivada com a empresa, com o próprio trabalho, com tudo, sabe? E às vezes não, aliás, não é sobre a empresa, né? Não, sim, é sobre ela, né? A pessoa está desmotivada com ela mesma. Talvez ela não conseguiu se saber o que, que ela quer da vida dela. Então, aí não é, né? Não é uma coisa. Você pode fazer tudo isso aqui, fazer o alinhamento, fazer reunião toda semana e a pessoa não vai, gente. Aí a pessoa não vai. Então, não não tem uma bala de prata aqui, né? Uma fórmula mágica para fazer com que a pessoa comece a trabalhar e comece a, a ser toda, como é que fala? Toda empenhada, porque isso não existe, a gente sabe que não, né? A gente tem as estratégias, a gente vai seguindo, mas tem um certo limite ali, né? E aí, gente, hoje eu cheguei aqui, eu sentei, eu falei, nem vi se ninguém mandou mensagem, nada, né? Só cheguei e falei, hein? Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Tem algum parênteses aí para fazer? O que me diz aí? Me diz. Ó, lembrando que a live fica salva, a live fica na íntegra, não, a live fica compilada lá no YouTube. Então, quem não conseguir assistir, pode ir lá assistir. Quem não curtir lá ainda, quem não se inscreveu ainda no YouTube, vai lá, se inscreve também, tem bastante conteúdo, tá? Hoje eu preferi fazer dessa forma, de chegar aqui, passar o conteúdo, para ser uma live um pouco mais rápida, mas eu tô aqui, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fica à vontade, senão eu vou encerrar, porque é isso daí que eu queria falar, gente. Que isso foi uma sugestão, tá? Essa, até não falei no começo, mas foi uma sugestão de uma aluna, uma seguidora, na verdade, falando sobre engajamento. E eu resolvi fazer a live porque eu não era muito assunto para escrever no direct, né? E se você também tiver alguma sugestão de live, alguma pergunta, pode colocar lá no direct que a gente vai fazer as lives respondendo assim. Tem assuntos que é muito peculiar, então eu preferi vir aqui fazer a live mesmo sabendo que era um assunto mais assim, para eu poder realmente explicar para ela, né, explicar assim para vocês, mas é um passo a passo que realmente dá para vocês fazerem isso e vai sim faz com que o laboratório, a tua empresa fique leve, sabe? Esses alinhamentos, essas reuniões, sabe? Criar essas oportunidades de ter essa troca de informação, deles trazerem ideias para vocês ter ideias de soluções, de ideia o que é os problemas, ideias de soluções. Isso daí faz com que realmente dá um crescimento muito bom para o laboratório
E é mais ou menos assim, é separar joio do trigo, porque aí nesse momento você começa a saber quem tá com você e quem não tá. E quem não tá, gente, é melhor que vá embora, que dê espaço para outro, porque é até bom para ele na vida dele e bom para vocês também na vida de vocês, porque às vezes a gente acha que não pode perder o funcionário de jeito nenhum, e é uma pessoa que tá ali só para segurar o crescimento de todo mundo, teu e dos outros, tá? Vai, Fernanda, pode perguntar. Fala um pouco sobre a porcentagem do laboratório. Adailton, sobre que porcentagem você diz? Vai, gente. Fernanda, pode perguntar, tá? Eu tenho mais uns 10 minutinhos. E o Adailton também. O ruim, quando eu falo aqui, dá sempre um delayzinho, né? Precificação é. E assim, a precificação também não é um assunto assim que daria para explicar em live, mas o que eu posso sugerir para você? A gente tem alguns parâmetros para seguir precificação. Um dos parâmetros é pesquisa de preço, mas pesquisa diante dos seus concorrentes, mas concorrentes diretos, aqueles concorrentes que você sabe que faz o trabalho parecido com o seu, não vai se comparar com, com uma pessoa que não tem nada a ver com o seu trabalho, ou com um trabalho muito superior, ou um laboratório muito maior, sabe aquelas coisas? Ali, ó, concorrência. Você também tem que, outro fator, que é o quanto os seus clientes estão dispostos a pagar, quanto eles estão enxergando de valor no teu trabalho. Porque se você for colocar na ponta do lápis o que você usa de material em si, a gente sabe que a gente não pode fazer o que usa de material vezes 2, vezes 3, isso daí não existe, porque vai ter trabalhos que você vai conseguir agregar um valor maior, que ela, consecutivamente o preço vai ficar maior, e vai ter alguns trabalhos que você vai ver que você não pode usar a mesma proporção do outro, porque já é um trabalho mais custoso, que demora um pouco mais e tudo mais, só que não tem valor, entende? Aí o preço acaba caindo, né? O valor que eu digo assim, a pessoa não consegue enxergar um valor. Então, esse é um dos parâmetros para você olhar e fazer sua precificação. É claro que vai sim, você vai ter que calcular, você vai ter que colocar o que você tem que ver seus gastos fixos, tem que colocar tudo ali no meio. Só que não é só isso, porque se for só por isso, você acaba, em uns casos, deixando de ganhar e em outros casos, perdendo, né? Ah, no caso, qual porcentagem tem que deixar para o laboratório? No caso, você está falando de lucro, qual que é a porcentagem de lucro para o seu laboratório? Olha, o que que eu indico? Você deixar pelo menos 10 ou 20% do lucro para uma reserva financeira. E aí, tá, eu tenho a reserva financeira lá de uns 4 meses de custo fixo. E aí eu coloco, tá bom, então eu já tenho isso e agora eu tenho muito lucro, o que eu faço com esse dinheiro? Você pode ir engordando a sua reserva financeira ou você pode ir reinvestindo no seu laboratório, trocando equipamento, sabe? O que você precisa trabalhar mais no seu laboratório. E aí você pode sim também fazendo as suas retiradas de lucro, né? Que nada mais certo que o empreendedor quer o quê? Ele quer lucro, né? A gente corre o risco para a gente ter o lucro. Então, realmente, a gente, eu indico que se você não tenha nada de reserva, que pelo menos uns 10 a 20% deixe para reserva, tá? 10 a 20% do lucro. Quando posso saber o momento certo de abrir o CNPJ? Fernanda, o momento certo, eu digo assim, quando você está perdendo, por exemplo, cliente porque você não tem um CNPJ para tirar uma nota. Esse seria um momento certo. Porque, peraí, quantos clientes você está perdendo? Quanto que esse cliente traria para você?
né? Esse vai ser um momento que você vai falar assim, ou eu vou ficar aqui, porque quando você não tem o CNPJ, quando você não tira a nota, você fica mais limitado a determinados clientes, né? Então, talvez a pessoa, você traz mais profissionalismo, você com CNPJ, você emitindo nota, pagando seus impostos, você vai conseguir também começar a fazer patrimônio. Então, teoricamente, o momento certo é aquele que você começa a perder mais do que ganhar sem o CNPJ. Quando ficar sem CNPJ, que eu penso? No começo. Eu, eu ficaria no começo. Porque até para você sentir, você sente como vai ser, sente como até você conseguir seus clientes, até você conseguir fazer seu nome. Então, nesse primeiro começo aí, talvez eu ficaria sem o CNPJ para não ter mais essa despesa. Mas e lembrando assim também, viu, gente? Para abrir um CNPJ, para abrir uma empresa, não é caro. Para abrir uma empresa, você não vai gastar muito. Aí é claro que aí depois você vai emitir nota e tudo mais, e aí vai ficando um pouquinho, vai onerar um pouquinho mais, mas também se onera muito é porque você está tirando muita nota. Se você está tirando muita nota, você tem um faturamento legal. Eu falo que é um problema bom de se resolver quando você paga muito imposto, né? É um problema bom, quer dizer que você está faturando bastante. Mas aí também tem os contadores para te orientar direitinho de uma melhor forma para você pagar só o justo, né? Assim, o mais justo possível. Nem vou entrar nesse detalhe, mas o mais justo possível, vamos dizer assim. Tá bom? Então, gente, é isso hoje, tá? Hoje foi uma live mais rápida, mas eu queria que vocês deixassem no direct, então, alguma sugestão para a próxima live. E a semana que vem eu tô aqui, tá bom? Um grande beijo para vocês. Ah, tem mais uma aqui, peraí. Qual é a porcentagem de cada nota que geramos? O Carlos, é o seguinte, quando você começa a empresa, você tem a possibilidade de começar pagando 6%. Você tem a possibilidade de começar a pagar 6%. Aí, conforme o seu faturamento vai aumentando, você também vai aumentando a porcentagem aí do imposto. Isso um contador pode te orientar direitinho, mas no comecinho você iria pagar 6%. Tá bom? Então tá, gente. Aí deixa no direct que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Bom restinho de semana aí para vocês. Tchau, tchau.